E atenção, pessoal, pela equipe da primeira série B, nós temos aí o nosso aluno Matheus Souto, equipe Gaia. Bom dia, gente! Para quem não sabe, meu nome é Matheus e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre inteligência artificial nos estudos. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu quero começar com uma pergunta para vocês. Levanta a mão aí quem já usou uma IA alguma vez, quem já viu alguma coisa sobre IA, ou quem já fez qualquer coisa com IA. Todo mundo, certo? Ou quase todo mundo. Isso nos mostra uma verdade que não percebemos, ou que talvez já estejamos percebendo. Que a IA tem impactado em todas as áreas da nossa vida. Cada vez mais a gente ouve falar sobre IA, cada vez mais a IA tem feito parte do nosso cotidiano. Isso não é apenas uma percepção nossa. Isso é uma realidade no Brasil e no mundo. E como podemos ver, essa explosão na IA no Brasil e no mundo é real. Podemos ver, por exemplo, com esse gráfico do Google Trends, que mostra pra gente as pesquisas com IA comparado com os anos. E a partir de 2022, teve um boom gigantesco sobre a pesquisa de IA no mundo e no Brasil. E o fato mais impressionante ainda é que as pessoas pesquisam cada vez mais de IA no Brasil do que comparado na média do mundo. Ou seja, se o tema IA é um tema importante para falarmos no mundo, o tema IA é um tema mais importante para falarmos aqui no Brasil. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre a IA foi um tema tão conhecido. E por isso eu quero começar com uma história para vocês. Uma história que aconteceu há 5 anos atrás, em pleno 2021, na pandemia. Para quem não sabe, meu sonho é ser programador. E em 2021, pandemia, e com muito tempo livre por ser pandemia, eu estava explorando a internet e conheci um canal chamado Universo Programado. E esse canal falava sobre algo revolucionário na época, algo que poucas pessoas ouviam falar. Uma máquina que pensava, algo que revolucionaria o mundo de um jeito que a gente não imaginaria. E na época, vendo um canal que falava sobre algo que estava numa bolha, num nicho tão pouco comentado, eu ficava pensando, quais serão os impactos que hoje em dia, que daqui a 5 ou 10 anos, vão levar a essa revolução que seria? E hoje em dia, acaba que o impacto mais relevante da IA no meu dia é ter que ficar explicando para minha avó que aquele videozinho de gatinho do Instagram é falso. Mas claramente esse não era o propósito inicial da IA. Mas a verdade é, o propósito inicial da IA pouco importa para a nossa situação. Porque como qualquer outra tecnologia no mundo, os computadores, a internet, ela se espalha muito mais rápido que apenas a sua área. Se antes a tecnologia da IA era apenas para programação e para avanços científicos, hoje ela está na área das empresas, das finanças e chega no ambiente que a gente tanto ouve falar e tanto convive, que é o ambiente escolar. E por isso, vou falar com vocês sobre IA nos estudos. E para começar a falar sobre o tema IA nos estudos, eu vou começar com o dilema mais importante desse tema quando a gente ouve falar do ambiente escolar. O dilema é, a IA é benéfica ou a IA é maléfica? Ela está aqui para nos auxiliar como uma ferramenta de estudo para melhorar o nosso aprendizado, ou ela está aqui para nos substituir o nosso modo de pensar, substituir o nosso jeito de aprender e substituir como nós aprendemos. E para essa pergunta, que é a pergunta mais importante desse TED que eu vou fazer aqui hoje, eu tenho que dar a resposta mais genérica possível, que é depende. E por que depende? Porque depende de você. A IA é uma ferramenta. Ou seja, você pode pedir para a IA fazer seu dever de casa. Ou você pode pedir para a IA te auxiliar nos estudos. Então, para a pergunta mais complicada desse TED, a resposta é depende. E eu poderia parar por aqui e continuar fazendo uma apresentação, defendendo o lado positivo, defendendo o lado negativo, ou me mantendo na mesmice e na genericidade do depende. Mas eu não vou fazer isso hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês um caminho. Um caminho de como usar num mundo onde cada vez mais a IA fica relevante para nós, como usar o ambiente da IA no nosso cotidiano e nos nossos estudos. Antes de falar do uso consciente, a gente tem que falar da realidade. O uso irresponsável de IA, que é um perigo muito relevante para a nossa apresentação. Porque o uso irresponsável de IA traz diversos malefícios. A atrofia criativa. A gente para de pensar por nós mesmos. A gente não consegue mais ter ideias, a gente não consegue fazer mais nada sozinho. A gente pede tudo para a IA fazer e nada a gente faz. Isso gera problemas ainda maiores, como a confiança cega numa máquina que é capaz de errar. Não realizamos mais nada, nem o estudo. E pior, isso tira de nós a capacidade mais importante que a escola está aqui para nos ensinar, que é a nossa autonomia intelectual. Ensinar a gente a pensar por conta própria, a criar ideias, a resolver problemas sozinhos, a ter a capacidade de pensar fora da caixa.
E é esse o perigo do uso responsável da IA. E quando eu paro por aqui, a gente pensa, nossa, então o uso da IA seria muito arriscado, não valeria a pena. Mas não é para isso que eu vim falar aqui hoje. Porque agora a gente vai falar sobre o outro lado da história da IA. O lado responsável, o lado consciente. E antes de ensinar como podemos usar o uso consciente da IA, e antes de falar seus benefícios, eu tenho que contar talvez um fato que surpreenda alguns de vocês, que é, a IA não é um fenômeno novo. Esse boom de uma tecnologia tão impressionante que mudou todas as áreas da nossa vida, não é algo nem um pouco novo para a nossa sociedade. E podemos pegar como melhor exemplo os computadores. Na época que os computadores foram inventados, o que vocês acham que eles falavam? Claramente as pessoas falavam, mas agora com a invenção dos computadores, os alunos pararão de ir nas bibliotecas, pararão de ler livros e o nosso estudo piorará. E hoje, quando comparamos com o contexto atual, vemos que é justamente o oposto. As pessoas não estão mais, elas estão usando o computador cada vez melhor. O uso do computador trouxe acessibilidade. Tínhamos muito mais informações do que poderíamos ter numa biblioteca física e com muito melhor acesso. Isso apenas melhorou diversas áreas do nosso conhecimento, assim como os estudos. As pessoas agora conseguiam fazer trabalhos muito melhores, mais eficientes e mais complexos. E não seria esse também o caso da IA? O caso duas eras, mas a mesma história? Mesmo esse sendo o caso da IA, temos que fazer a pergunta. Assim como nós aprendemos a usar a ferramenta dos computadores há muito tempo atrás, como nós podemos aprender a usar a ferramenta da IA, uma ferramenta tão recentemente inventada, né? 2022 que vocês começaram a ouvir falar sobre isso, basicamente. Começar a falar sobre o uso da IA como uma ferramenta de auxílio real, como uma ferramenta que possa realmente nos ajudar a ter uma visão melhor e melhorar os nossos estudos. Eu tenho que começar a falar dos benefícios que esse uso correto vai nos trazer. Então, para falar sobre o uso correto e consciente e as vantagens que isso vai trazer para nós, eu tenho que falar do uso melhor que a IA vai trazer para nós. Maximizar o nosso tempo. Usar o nosso tempo de maneira eficiente. Não usar o nosso esforço em partes do aprendizado que a IA pode fazer para nós, para usar o nosso esforço em partes muito mais importantes do nosso processo de aprendizado. Com a IA, nós podemos compilar informações espalhadas por toda a internet, organizar e explicar conceitos para a gente. Com a IA, nós podemos criar roteiros de estudo ou fichas de revisões de exercício. E faz com que nós coloquemos a parte maçante dos nossos estudos e talvez uma parte que poderia ser substituída para focar em coisas muito mais importantes, como, por exemplo, o nosso processo criativo, a nossa capacidade de pensar, estudar conteúdos novos, a capacidade de criar ideias por conta própria e também dá muito mais tempo para, por exemplo, revisões e exercícios. Como todo mundo sabe, ou talvez alguns já tenham ouvido falar do estudo, que mostra que fazer exercício é uma das maneiras mais eficientes de se estudar. E a IA proporciona esse tempo eficiente para que possamos usar o nosso estudo da maneira correta. E agora, eu sei que já falei bastante sobre os benefícios e o uso da IA, a vantagem do uso consciente. Mas eu tenho que falar como fazer isso. Então vamos para um pouco de aplicação prática, pôr um pouco a mão na massa. E para isso eu venho fazer 4 advertências. Porque eu acho que o melhor jeito de explicar como se usa IA é explicando o que você não deveria fazer no momento de utilizar IA. Então a minha primeira advertência é o seguinte: aprenda primeiro sem a IA. Tenha o seu processo criativo. Faz parte de todo o processo de aprendizado tentar sozinho. Tentar realizar aquele exercício sozinho, tentar estudar sozinho, fazer a sua redação sozinho e ter ideias. Porque a IA não pode ser uma ferramenta que nos substitua. Tem que ser uma ferramenta que nos auxilie. A segunda advertência que eu tenho para fazer é: a IA não vai substituir o seu professor. A IA não vai substituir a sua aula ou todo o seu processo de aprendizado. Ela não consegue e nem pode conseguir fazer com que você abandone todo o seu processo de aprendizado e coloque isso na carga do manhã. Porque ela não é uma ferramenta necessária. Ela é uma ferramenta opcional que está aqui para nos ajudar a maximizar o nosso tempo. Não substituir 100% dele. A minha terceira dica é a IA com prompts corretos. A IA não entender de primeiro o que você quer dizer. A IA tem que ter respostas e perguntas para perguntas específicas, perguntas claras e perguntas objetivas. Então, para guiar a IA corretamente, não vai ser a primeira resposta que ela vai te dar que vai ser a melhor. Você tem que continuar trabalhando até conseguir exatamente o que você precisa. E a minha quarta advertência, e talvez a advertência mais importante: verifique sempre as suas fontes. A IA, como qualquer outra máquina, ela erra. E por isso temos que tomar muito cuidado. Temos que comparar as nossas fontes. Temos que verificar se o que a IA está falando é correto.
comparar com livros, comparar com as aulas, porque a IA pode errar. E por isso, sempre temos que estar atento a isso. E agora, atento às advertências e sabendo o uso consciente da IA, eu passo aqui para vocês umas dicas. A primeira dica, eu venho trazer essa tabela aqui para vocês, recomendando as melhores IA do mercado atualmente consolidadas. Então, primeiramente, eu venho do ChatGPT, que pode ser usado de maneira geral para entender conteúdos ou fazer perguntas diversas. Eu recomendo o Perplexity para pesquisas com fontes mais concretas, já que ele cita as fontes que ele utiliza para cada resposta. Podemos usar o Claude para a criação de fichas de exercício, o Gemini para ler PDFs integrado ao Google, o Gamma para criar slides e o Canva, por exemplo, para design de apresentações. E agora, uma dica de ouro, que para os mais atentos que perceberam, estava aqui no cantinho da nossa apresentação o tempo inteiro. O Notebook LM. O Notebook LM é uma ferramenta essencial e muito impressionante até para como podemos melhorar os nossos estudos. É uma IA que usa das fontes que você escolhe e recomenda perguntas e realiza todo um processo de te auxiliar a fazer uma pesquisa longa. Então, para pesquisas longas e trabalhos complexos, também é uma IA que você pode estar utilizando de muito proveito. Vale citar aqui também as fontes que eu utilizei para essa apresentação de hoje. Aqui temos o CETIC-BR, a Unesco, o Cielo e o Polytechnic Insights, que também foram usados utilizando o Notebook LM como um processo de ajuda à pesquisa de fontes. E, terminando essa apresentação, eu quero que pelo menos vocês saiam com uma reflexão, ou com dicas concretas, de que num mundo onde cada vez mais a IA vem fazendo parte do nosso cotidiano, onde inevitavelmente a IA cada vez vai ficar mais importante nas nossas vidas, possamos então saber utilizar a IA corretamente, ter um uso consciente e ter um uso responsável da IA, para que possamos usar elas para os benefícios e para as vantagens do nosso estudo, ter um processo de estudo mais eficiente e cada vez melhor. Muito obrigado. Ok, Matheus!